Como eram os esportes nos tempos bíblicos? Os esportes nos tempos bíblicos, eles existiam e eram os mais variados. O povo de Deus, eles não ficaram imunes a esse contato com os esportes que eram praticados naquelas épocas bíblicas, tempos antigos, porque os povos israelitas, o povo israelita, eles mantiveram contatos com outros povos que praticavam variados esportes, como por exemplo os egípcios, os gregos e por último os romanos. Mas o povo de Israel resistiu e muito essa aderência aos esportes praticados por outros povos. Por que o povo de Israel resistiu a aderir os esportes praticados por outros povos? Porque esses esportes, eles eram, em sua maioria, dedicados a outros deuses, eram pagãos, e isso ia contra a fé do povo de Deus. Mas os israelitas, mantiveram um grande contato com os esportes daquela época. Vamos pegar aqui exemplos que nós encontramos ao lermos o texto sagrado. O profeta Isaías, no capítulo 20 do livro de Isaías, ele vai falar que Deus poderia enrolar o povo como se enrolasse uma bola. Isso faz referência, talvez, a algum esporte que era praticado naquela época. No livro de Gênesis, capítulo 32, temos ali relatada a luta de Jacó com o anjo. Essa luta entre Jacó e o anjo talvez fizesse também ali referência às lutas que eram praticadas naquela época como uma questão de esporte. Essas lutas eram praticadas entre homens que queriam provar a sua força, a sua virilidade, a sua capacidade, a sua força, demonstrar a sua força física no meio do combate. E talvez a luta entre Jacó e o anjo demonstra naquela época que esse tipo de batalha, de luta entre homens eram comuns. Agora, para fechar aqui, falando um pouquinho dos esportes no período bíblico, no livro de Juízes, capítulo 20, nós temos ali a referência que a Bíblia fala que haviam 700 homens que eram destros, que eram canhotos, melhor dizendo, e acertavam até um fio de cabelo com uma pedra. Isso pode também trazer referência a esportes de arremesso que eram praticados naquela época. Vemos ali no livro de 1 Samuel, capítulo 16, o quanto Davi era habilidoso com a funda em atirar, em arremessar pedras. Talvez isso também faça referência a algum tipo de esporte de arremesso que era praticado naquela época. Fica claro, fica evidente que o povo de Deus, sim, teve contato com muitos esportes que eram praticados na época.